Olá pessoal, meu nome é Sérgio e sejam bem-vindos ao curso de Programação Web. Nessa videoaula, a gente vai dar continuidade ao nosso projeto da drogaria. Nessa videoaula, a gente vai estar vendo como começar a construir a camada DAO. O que é a camada DAO? A camada DAO é uma camada que é responsável pelas operações do banco de dados. Então, a inserção, edição, exclusão e consultas ficam na camada DAO. A camada DAO ela interage com diversas outras camadas. A camada DAO ela vai precisar interagir com a fábrica, porque ela vai precisar pedir conexões. Além disso, ela vai precisar também interagir com o domínio, porque quando eu vou salvar, por exemplo, um fabricante. O fabricante nós implementamos no domínio. E futuramente depois, essa camada DAO é usada pelas telas para fazer as operações de banco de dados. Essa parte de DAO eu vou dividir em várias videoaulas, pois cada operação vai levar um certo tempo, então para ficar até mais curto e mais fácil para vocês baixarem ou assistirem, eu vou estar dividindo a camada DAO em várias subaulas. Bem, vamos começar então. Nessa primeira videoaula da camada DAO, a gente vai fazer o método de salvar fabricante. Então vamos começar então. Preciso que vocês abram o Eclipse, no meu caso, o Eclipse já está aberto. A gente vai expandir o projeto Drogaria, lembrando, o projeto Drogaria, ele já foi feito em videoaulas anteriores. Vou expandir o Java Resources e vou expandir o SRC. A camada DAO está aqui, ó. Nas videoaulas passadas, nós já implementamos o domínio, que foi feito o fabricante e o produto. E nós implementamos a fábrica, que foi feita a conexão. Agora eu vou implementar o DAO. Eu esqueci de comentar, DAO significa Data Access Object, ou seja, objeto de acesso aos dados, no caso os dados de banco de dados. Então a gente vai estar aqui agora criando uma classe. Vou começar pelo fabricante. Então eu vou clicar com o botão direito no DAO, opção New, opção Class. Eu tenho que fornecer um nome para minha classe. Geralmente, as classes que são da camada DAO têm a palavra DAO no nome. Por exemplo, eu vou fazer o DAO do cliente. Então, geralmente, a classe chama-se cliente DAO. No meu caso, eu vou fazer do fabricante. Então, a minha classe ela vai se chamar fabricante com F maiúsculo, ou seja, por causa da conversão, seguida do DAO. Da abreviatura DAO. As três letras são maiúsculas porque elas são abreviaturas. Então ficou fabricante DAO com F, D, A, O maiúsculo. Vou pressionar o botão Finish. A primeira coisa que eu vou fazer um método de inclusão de um novo fabricante. Para criar um método incluir, a gente vai precisar incluir um fabricante. Então vamos começar então. Eu vou criar um método público, porque futuramente alguém vai precisar chamar ele. Ele vai ser um método void, sem retorno, e vou chamar ele de salvar. Você pode colocar qualquer nome que você achar melhor. Vou colocar um parâmetro nele. Esse parâmetro, pessoal, tem que ser do tipo do domínio. Por quê? Porque o fabricante ele vai ter N campos. E eu quero salvar esses N campos. Então eu vou receber um domínio do tipo fabricante para salvar. Então, só um detalhe. O fabricante e o fabricante DAO estão em pacotes diferentes. Por estar em pacotes diferentes, para eu usar o fabricante dentro do fabricante DAO, eu sou obrigado a importar o fabricante. Aí que entra a facilidade da IDE Eclipse. É o que eu sempre falo para vocês. Use o que a IDE te oferta. Um dos melhores amigos de vocês é o Ctrl espaço. Então eu vou escrever F maiúsculo. F de fabricante no caso. Vou pressionar Ctrl espaço. Ao pressionar Ctrl espaço, ele me abre tudo que começa com F no Java. E a minha classe está aqui, ó, fabricante. br com drogaria.domain fabricante, ou seja, é essa classe aqui. É só dar um clique duplo, pronto, ele já preenche para mim o restante
E com uma vantagem, ele já faz a importação aqui na linha 3, ó. Se eu não usasse o Ctrl espaço, eu teria que escrever fabricante e além disso eu teria que escrever o código do import. Só o que faltou para mim é eu colocar um nome para o meu parâmetro. Eu vou chamar de F. Vou abrir e fechar chaves. Pronto, está feita a assinatura do método salvar. Agora eu preciso começar a codificar ele. Para codificar o método salvar, eu vou precisar seguir alguns passos. O primeiro passo que eu preciso fazer é definir o SQL. O que é o SQL em resumo? O SQL é uma linguagem que permite você se comunicar com o banco de dados, aonde através dessa linguagem eu consigo inserir, editar, excluir e pesquisar dados. Então é interessante que você que esteja assistindo essa videoaula, que você tenha uma familiaridade com SQL. Já vai facilitar bastante para nosso andamento das videoaulas. Bem, vamos começar então. O comando SQL que faz inserção, ele chama-se insert. Então eu vou precisar criar um comando do tipo string. Então o comando SQL ele é um texto, então eu vou ter que criar ele na forma de texto. Texto em Java nós já aprendemos que é string. Se eu quiser, eu não gosto muito de usar string para fazer texto SQL. Pelo seguinte motivo, quem já trabalhou um pouco com Java básico, sabe que para eu juntar duas palavras, eu tenho que ficar usando o operador mais. O operador mais, ele não traz um efeito estético muito fácil, quando você tem muitas linhas de concatenação. Fica difícil o rastreio de algumas informações. Eu prefiro usar um colega da string, que chama-se String Builder. O String Builder, ele trabalha como se fosse a string com uma vantagem. Em vez de eu ficar usando mais, ele usa um método de junção. E isso acaba deixando o código mais organizado. Então eu vou usar ele na minha videoaula. Então eu vou criar aqui o String Builder. Vou escrever S maiúsculo, vou dar Ctrl espaço. A primeira sugestão para mim já foi o String Builder. Tá aqui, ó. Vou dar um clique duplo nele. Vou chamar ele de SQL igual new string builder. Ponto e vírgula. Aí eu preciso definir a SQL. Então eu vou começar. SQL. Ponto. Eu vou usar o comando append. O comando append ele serve para eu juntar coisas. Então eu coloco aspas, aspas, um ponto e vírgula aqui no final. Dentro das aspas duplas, eu escrevo o comando SQL. O comando SQL que faz inserção chama-se insert. Então eu vou colocar insert into. O que é o insert into? Insere no. Na verdade né? Porque é na tabela. Então insere na tabela. Tá, qual tabela? Aí que entra a parte do MySQL que nós já fizemos em videoaulas passadas. Só para a gente lembrar, eu vou abrir aqui o meu Workbench, então vou maximizar ele, o meu Workbench. Vou abrir a modelagem que nós fizemos. Então aqui eu tenho um modelo que nós chamamos de drogaria. Vou abrir ele. Aí vou abrir o meu diagrama, pronto, ele já abriu. Lembrando que nós fizemos, ó, nós tínhamos a tabela fabricante e tínhamos a tabela produto. Eu estou fazendo o down do fabricante. Então eu vou fazer um insert into fabricante. Ó. Eu tenho que escrever desse jeito que está aqui na minha modelagem. Erro comum é escrever errado. Se você escrever errado, o Java não vai acusar erro e vai dar um erro de execução. Então toma esse cuidado. Tem que escrever certinho do jeito que está aqui. Então voltando para o Eclipse. Então insert into fabricante. Do jeito que está escrito na minha modelagem. Aí é interessante você colocar um espaço aqui no final. Para que serve esse espaço? Porque eu vou juntar várias strings. Quando você junta várias strings, se você não põe esse espaço aqui que eu estou marcando, eu estou selecionado, o que acontece? Ele junta palavras. E aí o comando não funciona. Então acaba sendo até um vício de programação sempre colocar um espaço em branco no final de cada linha que você escrever dentro do append. Então eu vou escrever agora a segunda linha. Vou colocar outro append, ou seja, eu vou juntar outro texto.
O que eu tenho que informar mais no insert? No insert, eu tenho que informar qual é o nome das colunas. Eu tenho duas colunas, código e descrição. Novamente, maximizando aqui o workbench. Eu tenho aqui, ó, código inteiro, descrição varchar. Só que lembrando, eu vou dar um clique duplo aqui no fabricante para ele abrir as propriedades para mim. Código, ela é AI. AI a gente já discutiu na aula passada, videoaulas passadas. Ele é autoincremento. O que isso quer dizer? Que eu não preciso colocar o código no insert. Campos autoincremento não há a necessidade de serem colocados no insert. O que vai entrar no insert é somente o campo descrição. Então eu vou informar o campo descrição no meu insert. Então voltando ao Eclipse. Então aqui dentro eu vou colocar descrição, na verdade descrical, né, porque é sem cedilha e sem acento. Vou colocar um espaço aqui depois do fecha parênteses. Vou adicionar agora a terceira linha do meu comando de SQL. Agora entra o que a gente chama de values. O que é o values? O values entra a informação que o usuário vai digitar. Eu não sei qual é a informação que o usuário vai digitar. Eu sei que ele vai digitar uma descrição. Então eu vou colocar uma interrogação, porque é descrição, uma interrogação. Se eu tivesse descrição, CPF e outras coisas, eu colocava uma interrogação para cada campo. A gente vai fazer isso depois na tela do produto. Então, por enquanto, eu só preciso de uma interrogação. Certo, o que eu tenho que fazer agora? Agora eu preciso conectar com o banco de dados. Para conectar com o banco de dados, nós vamos usar um comando que nós já deixamos pronto. Nós criamos uma fábrica de conexão. A nossa fábrica de conexão, lembrando, ele retornava um objeto do tipo connection. Então, para mais detalhes da fábrica de conexão, é só assistir as videoaulas passadas. Então, eu vou apertar aqui C maiúsculo, vou apertar Ctrl espaço e vou procurar uma classe chamada connection. Vou até começar, Ctrl espaço. Vou procurar uma classe chamada connection. Essa aqui, ó, Java SQL Connection. Vou dar um clique duplo para ele já fazer o import para mim. Vou chamar esse objeto de conexão. O que esse objeto vai receber? Ele vai receber o resultado da minha fábrica. Ah, lembrando também, a minha fábrica ele está em outro pacote. Ou seja, da mesma forma que eu tive que importar o fabricante, eu vou ter que importar a fábrica. Então eu vou colocar C maiúsculo, Ctrl espaço, e vou procurar a minha fábrica. Está aqui, ó, conexão factory. Vou dar um clique duplo e vou chamar, ó, ele já realizou o import que eu necessitava, ó. Caso você não usasse o artifício de Ctrl espaço, você ia ter que digitar essa linha na mão. Então eu vou clicar aqui, ponto, e vou chamar o método conectar, ponto e vírgula. O que foi feito nessa linha aqui? Nessa linha, a minha fábrica vai gerar uma conexão e a conexão aberta vai ficar guardada nessa variável que eu chamei de conexão, que está na linha 15. Agora, ele está dando um erro. Esse erro que está dando é pelo seguinte motivo. Vamos abrir a fábrica para lembrar ela. Deixa eu abrir ela aqui. Quando nós criamos a fábrica, no método conectar que está aqui, ó, linha 12, eu fiz esse comando aqui, ó, throws SQL exception. Se vocês lembrarem, eu disse, olha, aqui dentro acontece uma exceção checada. Eu posso tratar ou propagar. Eu optei por propagar. Então, como eu optei por propagar, propagou para onde? Para o down. Por isso que ele está acusando esse erro aqui. Por enquanto, eu não vou tratar esse erro, não. Vamos esperar, eu já corrijo isso. Vou continuar, depois a gente acerta isso. Agora, o que eu vou ter que fazer? Eu vou ter que converter esse texto SQL em um comando executável. Para eu fazer isso, eu vou apertar P, vou dar Ctrl espaço e vou pegar essa interface aqui, ó, Prepared Statement, do Java SQL. O que é um Prepared Statement? Um Prepared Statement, ele é uma classe Java, na verdade, desculpa, uma interface Java, que permite eu executar comandos SQL.
Então eu vou estar usando ela. Então cliquei 2 vezes. Ele já fez o import para mim aqui, ó, na linha 4. Vou chamar de comando. Ah, por que eu já não criei o prepared statement antes? Porque o prepared statement, ele depende de uma conexão. Então na conexão, eu vou chamar um método que chama prepare statement. O que eu vou passar para o prepare statement? Eu vou passar o texto SQL. Ele está dando um erro aqui pelo seguinte motivo. O prepared statement, ele quer uma string, só que eu tenho um string builder. Então eu tenho que converter o string builder em string. Como que eu faço isso? É só eu colocar aqui ponto toString. Ao colocar esse ponto toString, ele já vai converter para mim o meu objeto em string. Percebam também que ele está dando um erro. Qual o erro? Vou colocar aqui o mouse em cima, ó, do vermelho. Ele aparece, ó, SQL exception. Ou seja, esse comando também é uma exceção checada. Como que eu vou corrigir esses erros? Esses erros, pessoal, eu vou corrigir da seguinte forma. Eu vou repropagá-los. Então, da fábrica, eu propaguei para o down. Do down, eu vou propagar para o JSF. Nós nem chegamos ainda na parte de JSF, a parte Java do JSF. Então, vai funcionar assim. Se acontecer um erro na conexão, esse erro vai se propagar para o down. E do down, esse erro vai se propagar para a minha página Java JSF. Ou seja, o que acontecer aqui é a linha 16. O da linha 18 acontece na classe down. Então, se acontecer um erro na linha 18, ele vai se propagar para a classe Java do JSF. Daqui a pouco a gente vai corrigir isso então. Continuando. Agora, o que eu tenho que fazer? Deixa eu só maximizar aqui, porque já está ficando grande o código. Para maximizar, lembrando, é só dar um clique duplo aqui no nome do arquivo aqui em cima. Vou agora fazer o seguinte. Agora eu preciso definir qual é o valor da interrogação. Eu não sei qual é o valor da interrogação, mas eu sei que o valor da interrogação vai ser preenchido com a descrição do objeto F. Então eu vou fazer um negócio que eles chamam de mapeamento objeto relacional. O que eu vou fazer? Eu vou pegar o meu objeto Java e vou jogar nas interrogações. Como que eu vou fazer isso? Usando o prepared statement. O prepared statement, ele tem vários métodos set. No meu caso, eu vou precisar do set string. Por que set string? Porque a descrição é texto. Se a descrição fosse int, seria set int. Se fosse float real, seria set float ou set double. E por aí segue. Então a descrição é string. Então eu vou fazer set string. Eu vou colocar aqui o valor 1. O que significa esse 1? Esse 1 quer dizer que é a primeira interrogação, ou seja, como eu só tenho uma interrogação, é a primeira. Se eu tivesse várias interrogações, eu ia ter 1, 2, 3, 4 e assim sucessivamente. Depois da vírgula aqui, entra o que vai entrar na primeira interrogação. No meu caso, vai entrar a descrição do fabricante. Como que eu faço isso? Usando o objeto F, eu uso o get descrição. Pronto. Esse erro que está dando é o erro de SQL exception, a gente vai ignorar. Daqui a pouco vai sumir todos esses erros. Então, o que eu fiz aqui? Eu mapeei a minha descrição do fabricante na primeira interrogação. O que falta agora? Agora simplesmente falta a gente mandar o comando ser executado. Então eu vou mandar executar o meu comando. Para executar o meu comando, então, o que eu vou fazer? Simplesmente eu vou chamar comando.execute update. Ponto e vírgula. Pronto. Finalizei o meu método salvar. Agora, esse execute update, lembrando, é ele que executa de verdade o comando SQL com base em todas as configurações que você fez anteriormente. Ele também, então, estou com erro na linha 16, na linha 18, na linha 19 e na linha 21. Esses 4 erros que está dando são erros de SQL exception. O que eu posso fazer? Eu posso tratar com try catch ou posso simplesmente propagar. Conforme eu falei para vocês, eu vou propagar. Pelo seguinte motivo, eu vou propagar.
Conforme eu falei para vocês, esse projeto é um projeto didático. Então eu vou deixar tentar ele o mais simples possível para que vocês entendam. Então uma das formas mais fáceis de eu fazer é eu repropagar o erro. Como que eu vou fazer isso? Aqui na linha 10, depois do fecha parênteses, eu vou escrever trolls, vou apertar S maiúsculo, Ctrl espaço, e vou escolher SQL Exception, esse daqui, ó. Vou dar um clique duplo, pronto, ele fez o import para mim. Pronto, sumiu todos os erros. O que quer dizer esse trolls? Quer dizer que o JSF, a parte Java do JSF, vai ser obrigado a tratar essa exceção. Eu não vou tratar no down. Alguém que estiver assistindo a videoaula pode perguntar: ah, Sérgio, não tem mais coisas? Tem, pessoal. Se a gente for levar ao pé da letra, existem algumas outras coisas que eu precisaria fazer no down. Mas conforme eu falei, esse é um projeto didático. O meu objetivo é que a gente digite a menor quantidade de código possível e que mesmo assim eu consiga ter um sistema funcional no final. Então o meu salvar, eu vou parar por aqui. Então, deixando só um tempo a imagem para vocês verem, o salvar de vocês tem que ficar idêntico ao meu salvar. Tá, como que eu vou testar isso se ainda não tenho tela? Para testar, então, a gente vai usar um artifício desktop. O que eu vou fazer? Eu vou criar um método main para testar. O legal da gente já ir testando, pessoal, é que a gente está fazendo uma casa pela base. Então, nós fizemos a conexão, já testamos, vimos que não deu erro. Agora eu vou fazer o down, já vou testar, vou ver que não deu erro. Quando eu chegar na parte do JSF, boa parte do meu código já vai estar testada. Com isso, a incidência de erros vai diminuir bastante. Então eu até costumo, sempre que eu vou fazer projetos web em Java, uma das últimas coisas que eu faço é me preocupar com tela. Não adianta você começar uma casa pela pintura, pelo telhado. Você tem que começar a casa pela base, para deixar ela sólida, para quando chegar na parte de acabamento, você já ter certeza que a base foi feita bem sólida e que a incidência de erros vai ser pequena. Então eu vou criar aqui o main, vou escrever main, vou apertar Ctrl espaço, vou escolher a primeira opção aqui, ó, main method, dando um clique duplo. Aqui dentro eu vou criar dois fabricantes. Então eu vou criar um fabricante que eu vou chamar de F1 e vou criar um fabricante que eu vou chamar de F2. O F1 e o F2 vai ser para eu simplesmente simular as minhas gravações no banco de dados. O que eu vou fazer agora? Como eu não tenho tela ainda, eu vou definir um valor estático para o meu fabricante. Então o que eu vou fazer? No meu fabricante F1, vou fazer o seguinte: F1.set descrição. Vou inventar uma descrição aqui. Vou escrever descrição 1. Inventei uma descrição. Para esse outro fabricante, vou inventar outra descrição. Vou chamar de fabricante. Opa, errei, seguindo a mesma convenção. Descrição 2. Pronto. Aí o código, Sérgio, você não vai definir o código? O código não é necessário definir. Por quê? Porque o código é auto-incremento. Tá, o que eu vou fazer agora? Agora eu vou criar o down. Então eu vou criar o down, fabricante down, vou chamar ele de fdown. Vou chamar agora o meu método salvar. Então eu vou chamar aqui fdown.salvar, F1, fdown.salvar, F2. Pronto. Tá dando um erro. Esse erro que tá dando é por causa da propagação. Como assim por causa da propagação? A gente, da conexão, eu propaguei para o down, do down eu propaguei para quem chamar. Ou seja, como aqui vai ser o meu programa principal, eu tenho que tratar esse erro. Então eu tenho que fazer o try catch aqui. Novamente falando, pessoal, vamos usar o que a IDE nos fornece. Então o que eu vou fazer? Eu vou estar usando uma forma automática de criar try catch. Como? É só você vir aqui na esquerda, onde está esse xizinho, e apertar o clique esquerdo no mouse. Ele vai te dar duas opções, ó, down trolls
ou dar um surround? Eu vou escolher surround with try-catch. Pronto, ó. Ele já monta o try-catch para mim. Aí eu vou copiar, como esse aqui de baixo é o mesmo caso de erro, eu vou copiar aqui para dentro. Pronto, eu tento fazer esses dois comandos. Se der certo, eu vou dar uma mensagem de sucesso. Então eu vou escrever sysout, Ctrl espaço, fabricante, os fabricantes foram salvos com sucesso. Caso der erro, esse to-do aqui é um comentário do Eclipse. Você pode apagar. Para que ele serve? É para dizer que você precisa colocar um tratamento de erro. Então eu vou colocar sysout, Ctrl espaço, ocorreu um erro ao tentar salvar um dos fabricantes. Pronto. Aí esse stack 3 que ele colocou, lembrando da videoaula passada, esse println que eu coloquei são mensagens para o usuário final. Só que esse println não traz detalhes do erro. O print stack trace é usado pelo programador para a gente varrer a pilha de execução do Java e com isso tentar capturar qual erro está ocorrendo. Que tipo de erro que pode acontecer? Geralmente os erros acontecem ou na SQL, você digitar alguma coisa na SQL, ou na linha 20 você definir uma interrogação ou um tipo errado. Geralmente os erros estão ali. Bem, vou rodar então. Então lembrando como ficou o meu DAO completo agora, ó, só passando para vocês verem. Para vocês verificarem como ele ficou completo. O de vocês tem que ficar idêntico ao meu. Vou minimizar aqui agora. Vou clicar com o botão direito no fabricante DAO. Run as Java Application. Pronto, apareceu aqui a mensagem, ó. Os fabricantes foram salvos com sucesso. Tá, como que eu tenho certeza que deu certo? Ué, para fazer isso eu ainda não fiz a parte de consulta. Então vamos usar o Workbench para ter certeza que deu certo. Como que eu vou fazer isso então? Vou maximizar aqui o meu Workbench. Vou voltar para a tela inicial do Workbench. Basta dar um clique duplo nessa janela cinza aqui, ó, que está escrito Local Instance. Vou clicar um clique duplo. Ele vai abrir para mim uma janela onde eu consigo consultar os dados. Onde? É só vir aqui na esquerda, onde está escrito Drogaria, expandir. Vem aqui onde está escrito Tables, expande. Aí quando chegar no fabricante, você dá um botão direito e escolhe essa opção aqui, ó. Select Rows Limite 1000. Pronto, ó. Ele abriu para mim, ó. Tá aqui, ó. Ah, mas por que tá 3.4? Da onde veio esse 1.2? Esse 1.2 aqui, na verdade, eu já tinha salvado anteriormente. É que eu tinha feito a videoaula e eu acabei regravando, mas eu acabei não limpando a base de dados. Então, na verdade, não foi esse 1.2 que eu gravei. Foi esse 3 e 4. Ah, mas da onde nasceu esse 3 e esse 4? Ué, nasceu do auto-incremento. Se eu rodar de novo, ó, voltando no Eclipse. Botão direito no fabricante DAO. Opção Run as Java Application. Volto aqui no Workbench. Agora, se eu quiser, eu posso usar a opção Refresh aqui, ó. Eu não preciso dar Select Rows de novo, é só dar um Refresh. Pronto, ó, 5, 6. Ah, da onde nasceu o 5, 6? É do que eu gravei agora. Então, lógico, está repetindo a descrição, mas é um teste estático. Depois, esse descrição 1, descrição 2, é o usuário que vai estar digitando para mim na tela. Bem, pessoal, é o que eu queria mostrar para essa videoaula. Como eu falei para vocês, eu vou estar dividindo isso em várias videoaulas. Não esqueçam de curtir e compartilhar o vídeo, por favor. Bem, a gente se vê na próxima videoaula, onde vai dar continuidade à camada DAO. Abraços, até mais!